Fala galera ligada no nosso canal, vamos a mais um vídeo neste final de semana. Estou aqui no sul de Minas Gerais, num evento da Energia 97 FM, mas o trabalho não pode parar. A você que ainda não se inscreveu no canal, valendo uma camisa oficial do Santos, no oferecimento de @LLSport13, siga no Instagram, @LLSport13, e quando chegarmos a 80 mil inscritos, é só se inscrever, hein? Você concorre a uma camisa oficial do Alvinegro Praiano, uma camisa oficial do Santos, tá bom? Já estamos com quase 73 mil inscritos. Inscreva-se no canal e você pode tornar-se membro em duas categorias, Gol de Bicicleta e Gol de Ouro. Na Gol de Ouro, você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. Detalhe é o seguinte, galera, vamos fazer um scout aí, números dos nossos alas, dos nossos laterais, já que o Fábio Carille vai continuar utilizando o esquema com 3 zagueiros, não só já tinha utilizado contra o Ceará, como também vai utilizar neste final de semana diante do Juventude. Para você, joga Madison ou Pará? Quem deveria jogar na esquerda? Felipe Jonathan ou Moraes? Tem o menino Lucas Pires também. Vamos à nossa avaliação. Bora lá, Ademir. Atendendo a pedidos, fazer mais um scout comparativo, dessa vez dos laterais do Santos. Muito está se falando a respeito dos laterais agora atuando como alas. Nós fizemos levantamento de números para gerar o scout comparativo entre os laterais do Santos, Madison, Pará pela lateral direita, Felipe Jonathan e Moraes pela lateral esquerda. É importante frisar que a gente vai fazer uma análise, são 3 telas que vão mostrar números que são um tipo de análise que a gente fala que se enquadra dentro da análise quantitativa, né? A gente sempre faz análises, na análise de desempenho se faz análise quantitativa, análises qualitativas. Dentro da qualitativa, acaba gerando muita subjetividade para muitos, que acabam dando opinião e há realmente um espaço para isso, mas na questão quantitativa, como é em cima de números, claro que a leitura fria dos números pode levar a pessoa a ocorrer em erro, mas ela mostra muitas coisas que você acaba vendo também confirmando na análise qualitativa, né? A gente fez 3 telas aqui, eu vou colocar a primeira tela a respeito desse scout comparativo que a gente fez dos zagueiros, agora dos laterais, né? Agradeço aí todas as mensagens, os pedidos que tiveram com relação à produção desse material. Vamos lá, vou colocar um pouco a tela cheia para melhor explicar, e depois a gente pode explanar um pouco em cima dessa tela, porque, como eu disse, tem mais 2 a seguir. Comparando aí os laterais do Santos, como bem disse, né, na questão da idade, o Pará é o mais experiente, né, para não dizer o mais velho, com 35 anos, o Madison com 29, também já experiente, Felipe Jonathan e Moraes, ambos com 23, porém o Moraes completa 24 anos ainda este ano, no mês de outubro. Jovens, né? Os laterais esquerdos do Santos perante os laterais direitos. A altura de cada um deles, o Pará 1,73 m, o Madison 1,82 m, tá aí explica muito o poder do lateral Madison no jogo aéreo, ofensivo principalmente. Felipe Jonathan, 1,76 m, e o Moraes, o mais baixinho deles aí, com 1,70 m, né? Muitos pediram, né, na análise anterior do scout, que faltou alguns dados, que realmente eu fiquei com dificuldade de colocar tantos dados em uma única tela, dessa vez dividi em mais telas, então foram extraídos esses números de desempenho para o scout, desse número de partidas com relação à temporada vigente de momento, né? Os softwares de scout são todos softwares internacionais, eles sempre colocam 21/22, mas no caso do Campeonato Brasileiro, a promessa é que acabe antes do Natal. Então, esses jogos estão contando os jogos desse ano de 2021, mas você pode ver que o Moraes tem apenas 8, né? Com 442 minutos, uma amostragem baixa, né? Porque você pegar e ver, não é uma minutagem de titularidade, né? O Felipe Jonathan, com 19 jogos, é quem mais atuou. Isso também aconteceu na temporada anterior, um dos jogadores que mais atuaram, com 1.685 minutos. O Madison, 17 jogos, 1.321 minutos.
Pará com 11 jogos, 782 minutos. Vamos ver se a visualização fica boa assim também. Na disputa aérea, você pode ver que está em vermelho, né? O Pará, que acaba disputando apenas 1,9 em média por jogo, bolas pelo alto, ou seja, ele evita, né, um pouco essa ação dentro do jogo, tendo em vista que o seu percentual é baixo, de 52%. Eu não coloquei as casas decimais em seguir, mas ele está com 52, assim como o Felipe Jonathan, mas ele acaba tendo um percentual nas casas decimais acima menor, né, como critério de desempate, vamos dizer assim. O Madison, o que não é surpresa, é quem mais faz disputas aéreas dentre os laterais, né, mesmo contando os laterais esquerdos, com 5,3, por isso está verde na tela, com 60%, né, de ganho desse jogo aéreo, né? É o famoso jogador que compensa você jogar a bola para ele disputar no alto, porque ele vai ganhar realmente a maioria. Aliás, o desempenho, quando você vê aí que todos os jogadores da posição ganham acima de 50% dos lances, é porque isso você são jogadores defensivos e claro que defensivamente você ganha mais do que o jogador que está atacando, né? Então, sempre ter que entender para melhor analisar esses números, né? Nas disputas em geral durante a partida, tirando as de confronto em disputa aérea, o jogador que menos vai para o confronto em disputas, né? Não é nem só a dividida, tá? Confronto, às vezes, é corpo a corpo também. E nessas disputas, o Pará também fica abaixo, né? Você pode ver que o em vermelhinho é o que mais tem demarcações aí, acaba sendo o próprio Pará. Só que ele, nessas disputas, ele é o que mais vence, né? O que é curioso, né? Isso tem muito a ver com o jogador experiente, que acaba escolhendo as jogadas certas onde ele vai fazer essa disputa, né? Mas o número baixo mostra que, é o que eu sempre falo, o Pará passou a ser um jogador muito comedido. O Madison é quem menos ganha as disputas, mas está na média, né? Você vê com 11, assim como o Moraes, 59%, muito parelho, né? Entre os outros três, né? 60% o Felipe Jonathan, com 13 disputas por jogo. Então o Felipe Jonathan acaba sendo o lateral que mais disputa jogadas para vencer duelos aí com adversários. Nos desarmes, o Pará novamente volta a ser o jogador que tem uma pior média, e a melhor média fica sendo a do Moraes. Me surpreendeu, inclusive. Eu achei, sinceramente, que seria o Felipe Jonathan e o Madison, ou o Madison. As interceptações que somam-se, interceptações que são de passes ou interceptações de outras jogadas, como cruzamento e etc. Quem mais intercepta é o Felipe Jonathan e quem menos intercepta é o Moraes. E bolas recuperadas, né, para terminar a tela falando de o scout comparativo de segmentos defensivos. Bolas recuperadas, o Pará também é quem menos recupera a bola, e quem mais recupera a bola é o Felipe Jonathan, né? Você pode observar aí que nessa média de bolas recuperadas, o Felipe Jonathan fica um pouco acima dos demais, assim como nas interceptações, né? Na questão defensiva, os melhores números são do Felipe Jonathan e os piores números do Pará. Comparando um lateral com o outro, aí fica a critério de cada um. Vamos passar para a próxima tela. Essa tela aqui, eu vou colocar um pouco na tela cheia para melhor explicar para o pessoal. Essa tela é uma tela que eu mostro números de segmentos ofensivos do scout do jogador, né? E o número de gols, o Madison se destaca, com 2 gols, né? O Felipe Jonathan é um jogador que finaliza bastante mais, finaliza mais que os outros, porém não converteu nesses jogos aferidos. Número de finalizações, né? 0% para o Pará, porque realmente é o percentual de acerto que conta. Então, digamos que o Pará, se chutar 10 vezes, nenhuma das bolas vai no gol, segundo o levantamento. Digamos assim, não vale a pena nem você chutar no gol. O Pará, infelizmente, é o que diz os números. Torço para que ele possa fazer um gol de fora da área e contrarie tudo isso, né? Esse é o imponderável do futebol, que é maravilhoso. O Madison, confesso que eu achei que finalizaria pelo menos uma média de 1 por jogo, né? Naquela análise que a gente faz subjetiva, né? Apenas observando, apenas vendo jogos e não realmente aferindo os dados.
E o nível de acerto do Maddison e do Felipe Jonathan parelho, 25%, é um número razoável para laterais, né? No caso do Felipe Jonathan, é quem tem a melhor média de finalização de acerto e no número de finalizações 1.1 por jogo, né? O Moraes ficando bem abaixo aí da média de acerto do Maddison e do Felipe Jonathan, né? Acima de 0 com relação ao Pará, aí qualquer um estaria levando vantagem. Em número de assistências, né? O Pará fez uma assistência, o Maddison uma assistência, o Felipe Jonathan 2 assistências, o Moraes nenhuma. Lembrando que o Moraes tem uma minutagem de 442 minutos, né? Baixa, né? Em apenas 8 jogos que ele participou. Mas também é importante frisar que assistências, eu discordo um pouco dos softwares que eu mesmo utilizo, porque os softwares acabam jogadas em que, vou dar um exemplo para vocês, o lateral do Santos cruza, o jogador pega a bola, drible 2 jogadores, drible o goleiro e faça o gol, aferido a ele a questão da assistência. E eu acho que assistência é quando você dá um passe que possibilita o outro jogador a fazer o gol, né? Você é um termo até que eu imagino que nunca pesquisei a respeito disso, mas tinha vindo do basquete, né? Se você dá o último passo para finalização que conta muito para mim, e não as assistências, para falar a verdade, que é o item a seguir, né? Que é onde o Maddison leva vantagem, os passes para finalizações. O Maddison 0,8.83, né? Por jogo, e o Pará acaba sendo o que menos dá passes para finalizações em média por partida. Passes para a área, né? Porque se a gente afere apenas os passes, você acaba mostrando de uma maneira, digamos assim, mais macro, né? Porque você não consegue saber porque o passe foi para frente, mas o cara só toca para trás e etc. Nesse caso, eu coloquei passos para finalizações, que são, para mim, é o mais importante para o lateral. Ele possibilitar um atacante ou um jogador da própria equipe a poder finalizar para o gol. Os passes para a área, né? Que podem ser em cruzamentos ou passes rasteiro, aonde se destaca o fato do Pará conseguir ser o que menos dá passe para a área, mas é o que tem o maior acerto. Mas essa questão do acerto aí também precisamos ponderar que conta muito também, é difícil no scout ter uma exatidão com relação aonde é o acerto do passe, aonde tem um mérito do zagueiro em que antecipou a jogada, por exemplo, né? Ou do atacante que, por exemplo, foi um passe de menor velocidade para ele vir de contra a bola e ele, por acaso, esperou no pé e fez com que fosse mais fácil a antecipação. No número de cruzamentos, o Pará é o jogador que menos cruza, com apenas 2 cruzamentos por jogo em média, muito baixo para um lateral, e 27% de acerto. O cruzamento entra no mesmo aspecto dos passos para a área, né? Muito difícil essa medição aí do acerto, porém, o número de acertos do Pará acaba ficando abaixo dos demais perante a média de cruzamentos, né? Porque se você pegar o Felipe Jonathan com 22%, ficaria abaixo, mas o número de cruzamentos 2 por jogo acaba fazendo com que o Pará tenha um pior desempenho. Em dribles, né? O Maddison é o que menos dribla, não é nenhuma surpresa, porque o Maddison prefere receber a bola no espaço, né? Como a gente fala, né? O Maddison todos os jogadores é o que tem mais velocidade, o que tem mais possibilidade de você lançar em profundidade, né? E por isso talvez é o jogador que menos drible, menos conduz a bola. E o Felipe Jonathan e o Moraes, que são mais habilidosos mesmo, são quem mais driblam no time. Aí a questão de acerto, erro, quem dribla está arriscando, então isso acaba sendo normal ter esse número elevado. Para completar, o que é muito curioso, muito interessante, é por isso que você não pode fazer uma leitura fria dos números, e o scout comparativo, repito, é uma análise quantitativa, né? Você tem sempre que fazer também análise qualitativa. É uma pena a gente não poder usar vídeos aqui no YouTube, porque são bloqueados por direitos autorais de quem tem os direitos de transmissão. Mas vou apresentar aqui para quem joga videogame saber como é o overall, né? Que é o nível de acerto, né? Ou a assertividade para outros. Tá aí a curiosidade, né? O Pará é o jogador que tem o maior nível de assertividade. E aí muitos vão falar no comentário, vão dizer que não vale nada, mas aí é que precisa considerar o fato das outras telas
para indicar que o Pará é um jogador comedido e que evita drible, evita cruzar, e o direcionamento dos passes. Eu não estou aqui para mirar o problema em um jogador ou em outro, mas eu não coloquei aqui o direcionamento dos passes, não, então é muito complexa o scout e a análise, e que tem a questão que o direcionamento dos passes do Pará, a maioria deles perante os passes para frente, assim, se você colocar na balança, a maioria deles é passes para trás. Então, você acerta muito quando você dá passes para trás. Então, essas ações por jogo aí, acaba que eu considero mais quem participa mais de maneira ofensiva, mas é um dado que a gente leva em consideração no scout, até porque existem algumas posições, em alguns momentos, quando você monta um elenco, quando você está dentro da análise, que você não aceita abaixo de tal percentual para determinado jogador, não, para determinada posição em que atua o jogador que você está contratando. Algumas coisas que poderíamos ponderar mais com relação à diferença dos laterais do Santos é a pergunta que fica se os laterais do Santos têm condições de jogar como ala, né? E se realmente é necessário ser os laterais atuando na função de ala. No Santos existem alguns jogadores que poderiam exercer a função desses atletas, mas eu considero que do lado esquerdo do Santos tem 2 jogadores que possibilitam o Fábio Carille a utilizá-los como ala. Tanto o Moraes quanto o Felipe Jonathan são jogadores com características mais ofensivas que defensivas. Aliás, os dois têm uma margem para poder melhorar defensivamente, tanto o Felipe Jonathan quanto o Moraes, mas ofensivamente os 2 jogadores têm características até similares. O Moraes talvez até um pouco mais leve, mas o Felipe Jonathan finalizador melhor. E do lado direito já penso de maneira diferente. Eu vejo que o Pará tem uma certa dificuldade para fazer essa função, e o Madison já tendo essa velocidade, essa possibilidade de usar o corredor, já que o Marinho, que é o que usa mais aquele setor do campo na equipe do Santista, traz para o meio a bola, né? O jogador canhoto, ele não busca tanto a profundidade, abre esse espaço para o Madison, que uma situação bem treinada pode ter uma possibilidade diferente de ambos os lados. De um lado, o Madison podendo receber bolas de profundidade em velocidade, usando o corredor na ultrapassagem, né, ou no overlapping, como se dizia antigamente. E do lado esquerdo, o jogador que tem mais possibilidade de entrar pela meia, que é uma coisa que eu queria pontuar a respeito dessa diferença que tem tática do Santos jogando 3-4-3 ou 3-5-2. Já que se fixou a ideia dos 3 zagueiros, o que se imagina, os 2 laterais do Santos acaba que defendendo, vindo uma linha de 5, né, eles acabam recuando bastante, e dependendo dos volantes que atuarem, vão bater lateral com lateral do adversário, né? Os laterais vão acabar no encaixe batendo um com o outro. Muitas vezes, o próprio Fortaleza joga com um jogador de uma outra característica, o próprio Lucas Crispim, um ex-menino da Vila, muita gente ficou surpreso com isso, mas ele faz quase que um lateral esquerdo, né? Para muitos que observem de maneira mais desatenta, mas não é, ele é o ala do lado esquerdo da equipe do Fortaleza e funciona bem, né? É claro que tem um comprometimento defensivo que é muito importante, mas no momento que está com bola, ele acaba entrando como meia, que é uma característica que é necessária quando você joga com 3-4-3, porque você jogando com 3 extremos abertos por ambos os lados, você está meio que fechando o corredor, por mais que seja um perna trocada, né, canhoto pela direita que traz para dentro, ou destro pela esquerda que também traz para dentro, você gera menos possibilidade para os alas atuarem realmente como alas, porque você tem já 2 jogadores abertos. Então, obrigatoriamente, esses alas têm que saber jogar também como meia, vindo por dentro, né, fazendo o facão por dentro. E nesse aspecto, do lado direito, os 2 jogadores do Santos, no meu entendimento, não têm essa condição técnica mais apurada para fazer, nem o Madison atuando, vindo pela uma meia-direita, como em outro momento no Santos com o Dorival, o Vitor Ferraz fez bem, assim como o Zeca vindo pelo lado esquerdo, com essa característica também, que é um jogador que fez bem essa função, mas hoje no Santos, do lado direito, poderia se pensar numa possibilidade de Lucas Braga fazendo uma ala, Marcos Guilherme, o Ângelo tem um certo receio por uma questão do comprometimento defensivo, mas o Santos poderia pensar em possibilidades que não só apenas os 2 laterais direitos para jogar na ala direita do Santos. Tá legal, Ademir? Espero que todos tenham gostado, e quem não gostou pode criticar, que críticas são bem-vindas também, positivas ou negativas.
E fica aí o comentário da galera com um pedido aí de um próximo scout comparativo da equipe santista ou do futebol em geral. Eu vou estar criando aí o vídeo com o apoio do Ademir e fazendo aqui na minha empresa, no Personal Scout, o levantamento desses números que muita gente critica, mas números são fatos e contra eles não tem como a gente discutir. Valeu! Tá aí então, galera, os números do nosso querido analista Scout, da Personal Scout, Vitor Hugo, falando dos nossos alas, dos nossos laterais. Se inscreva no canal, hein, galera? Você pode concorrer a uma camisa oficial do Santos, uma camisa oficial do Santos Futebol Clube, assim que atingirmos 80 mil inscritos, no oferecimento de @LLSport13. Siga no Instagram, @LLSport13. E você também pode se inscrever no nosso canal como membro. Seja membro do canal. Temos duas categorias, Gol de Bicicleta e Gol de Ouro. Na Gol de Bicicleta, tem emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives. E na Gol de Ouro, além de tudo que tem na Gol de Bicicleta, você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Não deixe de se inscrever no canal para ganhar um manto oficial do Peixe. #pronto falei, tamo junto.